Eu tenho certeza que se você fazer esse passo a passo, seguir essa rotina que eu vou apresentar nesse vídeo aqui para você, você vai alcançar a fluência em inglês. Eu sou a Priscila e toda semana eu trago aulas e dicas para ajudar você a aprender inglês. Então já pega o seu papel e caneta que eu vou te dar uma rotina super eficaz que vai ajudar você a realizar o seu sonho de falar inglês fluentemente. Aprender inglês não é um dom, e sim uma habilidade, e por isso todos nós temos capacidade de aprender inglês. Basta nós querermos, basta nos dedicar e ter constância, estudar todos os dias. E o primeiro passo é reserve um dia e horário fixo para o seu estudo. Parece óbvio, mas muitas pessoas querem aprender inglês e esquecem, né, que precisa reservar um tempo. Afinal, né, aprender inglês não é num passe de mágica. Você precisa parar um tempinho para você estudar. Você precisa ter essa disciplina, né, de reservar dia e horário no seu dia a dia aí na sua agenda para aprender inglês, né? Estudar mesmo, gente, tá? Todos os dias, se possível, ou pelo menos 5 dias na semana. Então reserva aí, né? Nem que seja 15 minutinhos, 30 minutinhos, vai ser eficaz no seu aprendizado, né? Antes estudar 10 minutinhos do que não estudar hora nenhuma, né? Dia nenhum. Então, se você tá corrido aí, reserva aqueles 15 minutinhos ali para os seus estudos. Eu sugiro que o ideal seja 1h30 de estudos, tá? Não precisa ser seguidos, né? Eu já apliquei essa técnica, né, de dividir, né, 15 minutos de manhã, depois mais 30 minutos à tarde, mais 20 à noite, até dar 1h30 ali de estudo. Isso funcionou muito bem, eu vi um resultado melhor, né? Porque se você pega lá 1h30, né, corridas ali, às vezes pode cansar, né, pode estressar. E quebrando esses horários no seu decorrer do seu dia, fica muito mais fácil e muito mais produtivo. Agora vamos para o nosso segundo passo, que é estude todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Um dos motivos que faz o brasileiro não aprender inglês é não ter constância nos estudos, né? Nós temos aquela cultura, né? Ai, tudo muito fácil, né? Eu vejo muito brasileiro buscando na internet um milagre de como aprender inglês, né? E por isso que vocês são muitas vezes enganados, né? Aprenda inglês em 3 meses, em 6 meses, né? E você paga aquele valor altíssimo, acreditando que vai acontecer um milagre. Em 6 meses você vai estar fluente em inglês. Mas, desculpa te dizer, mas aprender inglês leva tempo, precisa de dedicação e de estudos todos os dias, né? Você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você quer aprender inglês, né, aprender alguma coisa, né, sua vida não vai ser moleza, né? Então, se você quer moleza, você fica aí no comodismo, né, sem preocupação de evoluir, de aprender. Porque uma pessoa que quer aprender, ela vai se dedicar, ela vai se estudar, né? Ela vai sentar e colocar lá a cara nos livros, tá? Então, essa eu vejo a principal, sabe, pessoal, principal defeito do brasileiro, né? Achar que a vida, né, é moleza, né? Querer dar aquele jeitinho até para aprender inglês, né? Então você vê no YouTube aí como eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês em 3 meses, né? E tem várias visualizações, mas aquele vídeo que fala o que você tem que fazer realmente, né? Que é botar a bunda na cadeira e estudar, não tem visualizações. Por quê? Porque é a verdade, né? Muita gente prefere ser enganado. Então, o segundo passo, né, como você já deve ter feito, o primeiro passo é reservar dia e horário, né? E no segundo passo é cumprir esse dia, esse horário, né? Essa constância
constância. Você estando motivado ou não, você vai lá sentar no seu dia e horário e estudar. É igual quando você vai trabalhar. Às vezes você não tá com vontade de trabalhar, mas você tem que ir lá bater o ponto, não é? Então faça isso com o seu inglês, né? Se você quer desenvolver uma habilidade, né, que é falar inglês, que nos abre tantas portas aí, seja pessoal, profissional, você precisa sentar na cadeira e estudar. Então, como eu disse, eu sugiro que você estude todos os dias ou pelo menos 5 vezes na semana. É igual fazer faculdade. Quando você vai lá fazer faculdade, você vai lá de segunda a sexta, né? Fica lá sentadinho, ouvindo o professor, a mesma coisa o inglês. E tira essa ilusão da cabeça, hein? Que aprender inglês leva tempo, tá, pessoal? Então, constância, motivado ou não motivado, senta a bunda na cadeirinha e cumpre o seu dia e horário de estudos. O próximo passo é: o que estudar para aprender inglês? Nesse passo aqui eu vou dividir em 2. Primeiro eu vou falar com você que é iniciante e está aprendendo inglês. Se você quer aprender inglês sozinho e não sabe por onde começar, convido você a iniciar pelo nosso método, o nosso curso de inglês completo e gratuito, tá? Só não aprende inglês quem não quer. Então, se você realmente quer aprender inglês, é só você clicar aqui no link da nossa descrição e iniciar as nossas aulas. Sem pular aula, seguir aula por aula, passo a passo ali, né? Conforme o método, né? Apresentado para você, tá? Nesse método, você vai aprender a base do inglês. Você vai conhecer todos os tempos verbais. É muito importante que você conheça os tempos verbais, né? Você vai aprender a fazer perguntas, frases afirmativas e negativas em todos os tempos verbais. Porque não adianta você querer conversar inglês se você não conhece os tempos verbais, se você não consegue formar frases, se você não sabe formar perguntas em inglês, né? Sem essa base, você não consegue, né, falar inglês, muito mais desenvolver um diálogo. Eu vejo que as pessoas só querem conversar inglês, mas não querem fazer o básico, né? Conhecer a estrutura primeiro para depois a conversação, tá? Você não nasceu falando, você precisou escutar primeiro o português para depois falar. Então, no inglês é a mesma coisa. Tenha a base do inglês, aprenda a formar perguntas, frases afirmativas e negativas e conheça todos os tempos verbais, ok? Clica aqui no link abaixo e inicie o nosso curso de inglês completo e melhor, gratuito. Agora você que tá aí já estudando há algum tempo, tá no intermediário, né? E quer passar pro avançado ou tá no avançado, quer ir pra fluência, você precisa do quê? De vocabulário, pessoal. O que é fluência em inglês? É ter muito vocabulário, né? E muito contato com o idioma. Então, o que eu sugiro a você? Leia bastante e principalmente escute muito inglês, né? O escutar inglês é essencial para você desenvolver e ir para um próximo nível do inglês. E outra coisa essencial é ter metas, né, nessa leitura aí que você vai ter, né? Ou no seu listening, né, na sua escuta, sendo ouvindo um podcast ou um filme, um desenho, uma série, tá? Tenha uma meta na sua rotina de estudos de aprender de 5 a 8 novos vocabulários, seja ele vocabulário, phrasal verbos, né? Expressões, né? Você tem que aumentar o seu vocabulário, tá? Então, tem essa meta. Todo dia eu vou aprender, 6 vocabulários novos. Isso é evolução, né? Isso é crescer no inglês, né? Como você quer conversar se não tem vocabulário, né? Às vezes, não é porque a gente não sabe o inglês, é porque a gente não tem vocabulário, que a gente quer pular 5 degraus, né? Todo brasileiro quer começar a aprender inglês conversando,
Mas não foi assim. Primeiro é ouvindo muito inglês, adquirindo muito vocabulário para depois a conversação. Então, você que é iniciante, clica aqui no link abaixo e inicia o nosso curso completo. E você que já tem um nível mais avançado, né? Tá no pré-intermediário, intermediário, né? Ou quer sair do intermediário, é focar em vocabulário. O nosso próximo passo é: tenha um caderno para fazer anotações para ajudar na hora da revisão do conteúdo. Você que quer aprender inglês de verdade, estude de verdade, pessoal. O que eu vejo mais é parasitas aí, né? Aquela pessoa que liga, né, o computador e só fica lá olhando a aula, né? O professor falando, o professor explicando e com a cabeça no mundo da lua. Ai, tô cansado, tô não sei o que. Não presta atenção, não anota. É importante você anotar. Tem várias pesquisas aí que provam. É só você clicar no Google, né? Tem gente que fica, ai, que pesquisa, né? Vamos lá, né? Clica lá no Google e vê, né? Procure saber. Tem várias pesquisas que provam que quem escreve aprende, absorve muito mais o conteúdo do que aquele parasita que só fica, né, olhando o professor falando, né, olhando, sei lá, a paisagem da aula lá. Então não seja esse parasita, né? Seja aquela pessoa que executa, que anota tudo, anota os novos vocabulários, anota as regras. Por que é importante você anotar? Porque vai te ajudar a executar o próximo passo, que é a importância da revisão. Sim, você precisa reservar um dia para rever o conteúdo. Então, se você lá escolheu estudar todos os dias, separe um dia para você rever o conteúdo estudado da semana anterior. Se você reservou 5 dias na semana, reserve um também para você rever o conteúdo. É muito importante rever, gente. Eu vejo as pessoas só querendo avançar e não aprende de verdade. Às vezes a gente assiste uma aula, alguma coisa nos distrai e a gente não absorve tudo aquilo que é necessário. Aí você assiste no outro dia, você acaba entendendo muito melhor, pegando coisas que você não pegou, né? Então, conforme você vai tendo contato, a sua mente vai abrindo, você vai entendendo melhor o conteúdo do inglês, né? Tendo mais aquele contato. Então, eu sempre digo para meus alunos, a repetição é o segredo, a chave para levar você à fluência, tá? Então, não tenha pressa de avançar, tenha preocupação de aprender o conteúdo, tá? Então, sim, reserve aquele dia, reveja todas aquelas aulas, aquele conteúdo, né? Tinha dia que eu via um texto uma semana em seguida, eu repetia uma semana seguida aquele mesmo texto. E às vezes quando eu queria falar, eu lembrava daquela frase, vinha aquela voz do autor falando do texto, certinho na minha mente. Então, já saía aquilo que eu precisava falar. Então, a repetição é essencial. Outro exemplo, né, para você que prove que a repetição é eficaz no aprendizado do idioma, uma mãe que tem um filho que acabou de nascer, ela fica repetindo várias vezes assim: fala mamãe, fala mamãe, fala mamãe. E o que o bebê faz? Ele só escuta, até que um dia, de tanto ele ouvir muitas vezes a mesma coisa, a repetição, né? Ele, de um dia para o outro, mamãe. Então foi assim que nós aprendemos português. Nós escutamos bastante o nosso idioma, nossos pais ou pessoa responsável por nós, né? Aquelas pessoas falando ao nosso redor, repetidamente, constantemente, ouvindo, até que um dia nós soltamos, né, a nossa voz e começamos a falar. Então, no inglês, queridos, não adianta você querer ir direto para a conversação. Você precisa ouvir, você precisa adquirir vocabulário para depois conversar. Então, aqui
esse ponto também é muito importante para você evoluir e alcançar fluência. Repetição. Reserve aí um dia para você rever e repetir os conteúdos, as aulas estudadas. Essas são as minhas dicas aí para você acelerar o seu inglês. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, se não gostou, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você quer aprender inglês comigo, eu estou com vagas abertas para o meu curso intensivo e aulas individuais. Para mais informações é só clicar aqui no link da descrição. Espero você na próxima aula. Bye!